Oi, 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 meus amores! Boa noite! Sejam muito bem-vindas a esse encontro que vai ser muito especial, que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua maternidade, na vida do seu baby também. Então vamos chegando para esse encontro. Bem-vinda, Iris, querida, boa noite para você também. Flávia, bem-vinda. Hoje, então, meu povo, a gente tá estreando um quadro novo aqui nesse perfil, que é o Mãe em Construção. E esse projeto, ele nasceu do meu desejo genuíno de poder ajudar mais pessoas, mais gestantes, mais mulheres, mais mães. E o objetivo desse projeto é ajudar você que está gestando a se sentir mais segura, mais tranquila e preparada emocionalmente para o seu parto e pós-parto, para você poder viver uma maternidade mais leve, mais tranquila e com segurança, tá? Então, todas as quintas-feiras, a partir de hoje vai ser o nosso primeiro episódio, mas todas as quintas-feiras às 20 horas da noite, então a gente tem um encontro marcado aqui, beleza? Eu, você e o seu baby, tá certo? E em cada episódio a gente vai falar sobre um tema específico, tá? Que gira aí em torno da maternidade, do parto, do pós-parto, da gestação. Fátima, bem-vinda. Consciente Parentalidade, bem-vinda. Ebertiane, querida, bem-vinda também. Fátima, você também é uma lindeza. E ó, Fátima, na semana que vem nós estaremos juntas também para falar sobre aspectos emocionais na gestação. Então vocês aí, gestantes, também fiquem atentos que semana que vem também vai ter boom de conteúdo, viu? Então, vamos lá, gente. O nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre pós-parto. Verdades e mentiras sobre o pós-parto. E por que eu escolhi esse tema, né? Pra gente dar início aqui ao nosso quadro Mãe em Construção. Porque eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Não tá escrito a quantidade de mães que, quando chegam lá no tal do pós-parto, elas acham que elas caíram numa tremenda cilada, que elas foram enganadas. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Elas chegam lá no pós-parto despreparadas e aí elas falam, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que o pós-parto era essa confusão toda, era essa turbulência toda. Eu não estava preparada para lidar com isso, né? Então é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, porque eu não quero que isso aconteça com você. Mas a gente precisa fazer o que então? Desconstruir alguns mitos, né? A gente precisa entender o que é verdade, o que é mentira em relação ao pós-parto, tá? Bem-vinda, Jéssica, Lidiane. Então vamos lá, gente. Saber sobre essas verdades e essas mentiras do pós-parto ainda na gestação, porque isso é importante entender também. Às vezes as mamães, quando estão gestantes, pensam que falar sobre pós-parto não cabe, não precisa falar sobre isso na gestação, porque é uma coisa que ainda vai acontecer. E aí às vezes essa é a grande problemática, né? Então, pós-parto, parto é assunto para gestante sim. Né? Você precisa se preparar, né? Porque a gente vai ver aqui vários motivos do porquê isso é importante, tá? Entender as verdades e as mentiras sobre o pós-parto vai facilitar muito a sua vida, né? Vai facilitar muito a sua vida. Porque quando você chegar lá no pós-parto, você não vai ter que descobrir quais são as mentiras na marra, sabe? Não vai precisar ser sofrido, porque a gente já vai antecipar isso. Então você já vai estar ligada, você já vai falar, eita, olha só, isso aqui eu já sabia que, né, poderia ser que acontecesse. E quando você ouvir lá no seu pós-parto alguém disseminando aí alguma mentirinha, você também vai poder se posicionar. Aquilo, você vai ter um limite, né? Aquilo não vai entrar, não vai internalizar, não vai criar raízes, tá? Então, isso é importante, né? Porque quando a gente antecipa algo, a gente tem a possibilidade, a oportunidade maravilhosa de fazer o quê? Se preparar, né, meu povo? A gente tem essa possibilidade de se preparar para poder lidar com o desafio. E vou falar para vocês, a gente
tem uma grande dificuldade de fazer isso e esse é um grande problema. A gente não tem o costume, o hábito de prevenir, né, de antecipar, de se preparar para as coisas. A gente espera o desafio, o problema bater na nossa porta para a gente fazer alguma coisa, né? Agora, quando a gente antecipa isso e se prepara, quando esse problema, esse desafio aparecer, vai ser muito mais fácil, muito mais leve e assertivo, né, efetivo, de lidar com esse desafio. Lísia, seja bem-vinda também, querida. Você chegou agora, a gente vai falar nessa live, então, só para reforçar sobre verdades e mentiras sobre o pós-parto, tá? E outra coisa, gente, também desconstruir alguns mitos, falar sobre um pós-parto real, né, também ajuda, gente, vocês a entenderem que essas questões, né, que muitas vezes são colocadas de forma equivocada em relação ao pós-parto, elas muitas vezes comprometem a saúde mental da gestante, da puérpera e do bebê também. Pode sim se estender para o bebê, né? Como consequência. Então, falar sobre um pós-parto real, sobre as verdades e sobre o pós-parto, desconstruir as mentiras, é como se fosse um fator de proteção para a sua saúde mental estendida ao seu bebê também, tá? Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí a importância disso, né? A importância disso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje juntos, tá bom? E antes da gente adentrar, então, quais são essas mentirinhas, esses mitos, né? E desmistificar tudo isso, porque tem muita coisa hoje pra gente desconstruir e reconstruir, tá? Vai ser esse o nosso movimento aqui hoje. Antes disso, então, eu vou pedir para você que tá aí, clicar aqui nesse aviãozinho e compartilhar com outras mães que você conhece, com outras gestantes que você conhece, para que elas também possam se beneficiar desse conteúdo e também viver uma maternidade mais leve, mais tranquila, segura, para que ela possa também ter a oportunidade de se preparar emocionalmente para viver o pós-parto dela, tá? Então, eu gosto muito, né, de promover esse apoio, eu acho essencial esse apoio entre mães. Então, faça isso, né? Compartilhe essa live, mostre para essa outra mãe, para essa outra gestante, que você também se importa com ela, né? E que vocês estão juntas ali no mesmo barco, porque todas vocês que são mães, que estão gestando, vocês estão em construção e ficarão em construção para sempre, porque não é uma coisa que vai findar em algum momento, não. Então, se apoiem nesse processo de se constituir enquanto mãe, né? Enquanto mãe desse bebê que você tá aí gestando, desse bebê que vai chegar, tá certo? Então, vamos lá. Vou tomar aqui uma aguinha. Poderia ser um vinho, poderia ser uma cervejinha que eu gosto também, mas não é, né? Porque hoje ainda não é dia. É uma aguinha mesmo que vai me acompanhar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim, né? Tá tudo certo aí? Magali, bem-vinda. Carol. Então, vamos lá, gente. O primeiro mito que eu quero desconstruir, eu até podia deixar ele pro final, mas eu vou começar com a porrada mesmo, porque falar sobre isso aqui, às vezes é treta, é polêmico, mas a gente já vai começar com tudo, com o pé no peito mesmo. Marina, bem-vinda. Então, vamos lá. Instinto materno. Calma, não fica com raiva de mim, não. Vamos pensar sobre isso aqui. Vamos construir uma ideia aqui juntas. Ah, que bom. Obrigada, viu? Pelo feedback, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Conversar um pouquinho sobre instinto materno. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dele, né? Já deve ter ouvido falar de instinto materno por aí, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Será que esse tal de instinto materno, ele existe de verdade? Pois é, gente. Eu não sei o que você pensa aí, mas eu vou dizer um negócio pra você. Se você acha que ele existe, você vai sair daqui hoje entendendo que não. E isso vai te libertar de muitas amarras e vai aliviar os seus desafios no pós-parto de forma, assim, significativa. Você vai ver. Quando você estiver lá, você vai lembrar disso que eu tô falando aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos pensar juntas sobre esse instinto materno. Bem-vinda, Ju. Vamos pensar.
Bom, gente, o que que é instinto? Vamos entender o que que é instinto, depois a gente associa ele à maternidade. Instinto é algo inato, natural, é um impulso inato, que você nasce com. Ele não passa pelo crivo da razão, da racionalidade, da reflexão. O instinto é algo espontâneo, é inato, é involuntário. Você já nasce com isso, né? E se a gente pensa em instinto associado à maternidade, o que deveria significar isso então? Que todas as mulheres desejariam ser mãe, por exemplo. Todas elas nasceriam com esse instinto da maternidade. Esse é um ponto, né? Porque o que acontece? Instinto, como ele é algo inato, natural, ele se aplica à espécie, a toda uma categoria, é generalizado. Então, se o instinto materno ele fosse real, todas as mulheres do planeta Terra, elas teriam um impulso à maternidade. E nós sabemos que não é assim. Eu conheço várias mulheres que não querem ser mãe. Você também conhece? Vocês conhecem uma mãe, uma mulher que não tem o desejo da maternidade, que ela não quer ser mãe, que ser mãe não está no planejamento familiar dela? Se vocês conhecem, escreve aqui pra mim. Sim, conheço. Porque eu conheço várias. Eu conheço várias. Né? Então, como que isso quer dizer que tem algum problema com essas mulheres? Claro que não, gente. Não tem. E pra vocês terem uma ideia do perigo dessa disseminação do instinto materno, é que muitas mães, muitas mulheres, inclusive, sofrem muitas críticas e julgamentos e são pressionadas pela sociedade. Elas não são respeitadas no desejo delas de não ser mãe. E a gente precisa entender isso, né? Porque muitas vezes essa mulher entra num sofrimento. Ai, vocês estão falando que sim, né? Que sim, claro! Né? Todo mundo conhece alguém, né? E tá tudo bem, gente, não tem absolutamente nada de errado com isso. Eveline, bem-vinda! Que bom te ver aqui! Que bom te ver aqui. Então, gente, isso é algo importante, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que esse tal de instinto materno não existe? Porque isso é incontestável. Tem mulheres que não desejam ser mãe, né? E se fosse algo instintivo, necessariamente todas nós que somos mulheres, nós teríamos esse impulso, né? Esse desejo. E não é assim que a banda toca, né, gente? E o que acontece? Você vai chegar lá no seu pós-parto e se você ficar esperando o instinto materno aparecer, né? Então, assim, quando o bebê chegar, eu vou saber o que fazer. Porque eu tenho em mim aqui um instinto que vai me dar essas respostas, né? E aí, gente, é cilada. É cilada, porque você vai se frustrar. Porque esse instinto não vai se manifestar. E isso, gente, tem um outro problema ainda, que acho que é sobre autorresponsabilidade. Vocês que estão gestando, que são mães, vocês precisam assumir uma postura ativa diante da sua maternidade. Não esperar que algo fora faça algo por vocês ou resolva o desafio de vocês. É vocês que têm que tomar essa postura ativa na maternidade. Se preparar, tá? Então, quando o seu bebê chegar, você vai ter 1 milhão de dúvidas. Você não vai ter todas as respostas. Pode ser que seu bebê chore e você não saiba o que está acontecendo, o que ele está manifestando. E não vai ter esse instinto que vai dizer, que vai te explicar. Você precisa se preparar. Porque a maternidade, ela é aprendida. Ela é o quê? Construída. Todas as mães estão em construção. Não tem assim, nossa, tô pronta. Não tem jeito. E como eu falei pra vocês no começo, você sempre vai estar em construção porque cada fase é um novo desafio. Cada fase é um novo desafio e você vai ao longo do tempo se preparando. Na verdade, isso faz parte da vida, né, gente? Porque se chegar um momento a gente estiver 100% pronto, né? For um produto pronto, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para construir, não tem mais nada para evoluir, o que nós estamos fazendo aqui, né?
Então, na maternidade é a mesma coisa. Vanessa, seja bem-vinda também, querida. Ah, meu irmãozinho aqui, fofinho. Isso aí. O Eric. Belezinha. Eu fico tão feliz quando chega aqui as carinhas da minha família pra me apoiar. Coisa linda. Então vamos lá, né, gente? Vamos pensar uma coisa aqui juntos. Vamos trazer uma metáfora pra gente ancorar isso ainda mais, essa questão do instinto, né? E do porquê que a maternidade, ela precisa ser construída, ela precisa se ter um preparo, né, em vários eixos. Aqui a gente foca no preparo emocional, né? Mas precisa se haver esse preparo para maternar, né? Para maternar com leveza, para maternar com qualidade, né? Para você poder se deparar ali com os desafios e saber, né? O que você pode fazer. É claro, gente, que por mais que a gente antecipe tudo isso, ajude muito no pós-parto, vai ter coisas que você vai viver lá que vão ser únicas, né? Que, enfim, não tem como a gente controlar 100%. Se preparar não é tentar controlar a situação 100%, porque senão você vai estar se enganando também, né? Não dá pra controlar nada 100%. Não dá pra gente prever algo e, enfim, quando estiver vivenciando esse algo, a gente controlar ele 100%. Mas com certeza isso vai te dar uma coisa que todas as mães buscam, que é segurança. Vai te dar mais segurança, né? Quando você se prepara antes. Então, se preparar para ser mãe é fundamental, né? E eu costumo associar a maternidade como uma viagem. Como uma viagem. Então, vamos pensar aqui. Quando você vai viajar, todos vocês aí já devem ter feito aí alguma viagem, né? Eu adoro viajar, acho que todo mundo gosta, né, gente? Quem que não gosta de viajar? Ou coisa boa que é. Vivi, bem-vinda. É muito, muito gostoso, né? Então, vamos lá, pensar. Como assim a maternidade é como se fosse uma viagem? Quando você vai viajar, você vai de qualquer jeito? Ou você se prepara? Você pesquisa sobre o lugar, você pesquisa sobre o clima, você pesquisa sobre o que tem para fazer nesse tal lugar, porque esse lugar tem que chamar sua atenção, você tem que saber o que você vai fazer lá. E aí você vai se preparando, você vai pesquisando. Eu adoro fazer isso, essa parte assim de pesquisar, sabe? De ver o que tem para fazer, que restaurante que dá para ir, que lugar que tem para visitar, quais pontos turísticos. Adoro. E eu acredito que todo mundo faça isso, né? Ninguém acorda um dia e fala, vamos viajar para um lugar, enfim, que nunca fomos, e a gente vai ficar uma semana lá sem se preparar. Pode até ter gente que faz, entendeu? Mas se chegar lá, talvez essa pessoa se depare com algumas coisas que, enfim, né, que não tivesse ali, que ela não tivesse preparada para lidar. E vamos pensar numa coisa. Como que eu preparo uma mala sem saber nem para onde eu vou? O que tem lá? No mínimo, sei lá, como que é o clima. Por exemplo, eu moro aqui em Campos, eu moro do lado de Campos do Jordão. Eu sou de Campos do Jordão, mas moro em Taubaté, mas é uma cidade bem próxima de Campos. Lá é um frio, meu pai do céu, gente. O lugar frio. Quem já foi aí, conhece, né? Sabe que lá é bem gelado. Essa época, então, de inverno, vocês não imaginam. Agora, imagina se uma pessoa vai para Campos sem saber que é em Campos, sem se preparar, sem botar um monte de roupa de frio dentro da mala. Ela vai chegar lá, ela vai ter um treco. Ela já vai chegar assim, né? E aí ela vai ter que, enfim, dar um jeito lá, vai ter que comprar um monte de roupa. Vai ser muito mais difícil para ela, né? Então, se você se prepara para fazer uma viagem, por que você não vai se preparar para a maternidade? Gente, por que não? Isso não entra na minha cabeça. Como que a gente ainda às vezes vive nesse mundo de a maternidade vai se dar naturalmente? Ela não se dá naturalmente. É como uma viagem. Você precisa pesquisar, você precisa saber. Mesmo que você nunca tenha estado naquele lugar que você vai visitar, né? Quando você vai fazer uma viagem, quando você pesquisa, você tem uma noção. Você não vai lá de qualquer jeito, você sabe o que você põe na sua mala. E você precisa saber o que você vai pôr na sua malinha emocional para enfrentar a maternidade, para vivenciar a sua maternidade, né? Então, se você se prepara para fazer uma viagem,
Por que não se preparar para sua maternidade? Para uma das maiores, se não a maior, experiência, das maiores e importantes experiências que você vai ter na sua vida, que é ser mãe. E que não tem prazo de validade, gente. Não tem... a viagem você faz o quê? Fica uma semana lá no lugar, visitando o lugar. Mas a maternidade não. É um negócio que você vai ser para sempre. É uma viagem que é só de ida. Não tem volta. Entende? Como que a gente vai sem se preparar? Sem preparar a nossa mochilinha? Sem colocar ali umas coisinhas que eu acho que vai ser bom para mim usar lá, quando ela chegar, quando o pós-parto chegar. Quando eu me deparar ali com essa realidade, tá? Então, eu até já falei, né, que você precisa adotar uma postura ativa diante da maternidade. E também encorajar outras mães a fazerem isso. Adotar uma postura ativa, a se autorresponsabilizar pela sua maternidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente conversasse aqui, tá? Porque é isso, gente, a maternidade, ela não é, assim, uma coisinha, sabe, pequena, sutil que vai acontecer na sua vida, entende? Não é. É uma coisa grande demais, importante demais e complexa demais. É uma a chegada de um novo bebê na família, ele muda tudo. Muda tudo. É uma mudança que impacta em todos os eixos da vida da mulher, do pai, da família de maneira geral. Então, por isso é importante, tá? Não é uma mudança como, sei lá, vou mudar um móvel aqui de casa, entendeu? Vou mudar um negocinho ali na sala. Não é. Então, vocês estão entendendo aí a importância disso? Se vocês entenderam, comenta aqui pra mim. Entendi que tem que se preparar e por que que instinto materno não existe, tá? Então, só pra reforçar, não espere que o instinto materno resolva tudo pra você lá na sua maternidade, porque não vai. E eu tô falando assim, tô jogando a real em vocês. Porque você... Ai, que bom que tá fazendo sentido aí, que tá reverberando aí. Eu vou dar uma hidratada aqui, gente, porque esse beicinho aqui tá meio rachadinho. Então, beleza. Bem-vinda, Mar. Ai, linda. Mamãe, recém-mãe. Esse bebê lindo, minha comadre maravilhosa. Raíssa, bem-vinda também. Então tá tudo certo, gente? Podemos seguir? Eu sei que esse assunto do instinto materno, às vezes ele dá uma incomodada, porque o que tá acontecendo, né, gente? A gente tá desconstruindo uma coisa que tá impregnada, que tá enraizada, né? Então, não é fácil mesmo, dá um incômodo, mas é bom incomodar. Tem que incomodar mesmo, eu quero que vocês saiam daqui incomodadas, porque é no lugar do desconforto que a gente avança na vida, que a gente muda, que a gente faz alguma coisa. Se não te incomodar, você vai ficar na sua zona de conforto. Não vai sair dali. Não vai sair. E não é isso que eu quero. Quero que você saia desse lugar, tá? É isso que eu quero. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, vamos seguir, então. Isso também está relacionado a instinto, esse próximo item que a gente vai discutir agora, que também é polêmico. Tudo é polêmico, né? Quando se trata de maternidade. Que é o amor. O amor materno. Será que o amor materno, ele também nasce assim, instantaneamente? Instintivamente? A gente já entendeu que o instinto materno ele não existe, né? A maternidade é construída, desenvolvida, aprendida. Mas e o amor? Quando eu tenho um bebê, eu vou logo amar ele? Vai ser assim, ó? Vai ser rápido? Vai ser fácil? Como é que vai ser isso? Como será que vai rolar? E outra, será que ele é também um amor incondicional, absoluto?
Sabe? Amar 100% o tempo todo, sem exceções. Será que é possível isso? Será que isso cabe na maternidade real? Será que existem mães que não amam seus filhos? Pensar sobre isso gera desconforto, né? E eu sei. Mas a resposta é não. Esse amor instintivo, esse amor, né, absoluto, pleno, que só cabe ele na maternidade, não é real. Não é real. Né? Se o instinto materno não existe, logo o amor materno também não existe. O amor materno, ele também é desenvolvido. Ele também é construído. Como em qualquer outra relação. Em qualquer outra relação. Não sei vocês aí, né? Vamos dar exemplo. Vocês aí que tem um parceiro ou uma parceira, tem um relacionamento amoroso aí. Assim que vocês conheceram o parceiro ou a parceira de vocês já sentiram amor? Será? Provavelmente não, né, gente? Deixa eu olhar aqui os comentários. Eita, peraí. Vocês estão me vendo, gente? Pra mim tá meio travadinho aqui. Será que é porque eu tô tentando ver os comentários? Bom, acho que tá tudo certo, eu espero. Acho que voltou pra mim. Não sei se travou aí pra vocês. Mas... Então é isso. Quando você conheceu aí, né, o seu parceiro ou sua parceira, esse amor também não... Ai, que bom. Obrigada, viu? Que bom. Beleza. Que pra mim deu uma travada. Vocês também não chegaram a amar eles assim, gente. E por que na maternidade a gente pensa que tudo é diferente, que tudo é mágico, que tudo é... Não é assim. Também é construído esse amor. Você vai... Como que você começou a amar o seu parceiro ou sua parceira? Foi conhecendo ele. Foi na convivência. E outra coisa, às vezes, o que acontece lá? Confunde amor com paixão. O amor, ele não é instantâneo. O amor... ele se constitui em bases sólidas. Ele precisa de um alicerce. Ele precisa... É um processo, e é um processo gradativo. Gradativo. Quando a gente vai plantar algo, ele tem que passar... Essa planta tem que passar por todo o processo de germinação para ela poder florescer. Né? Com a maternidade também é assim. Exatamente. Exatamente, Bertiane. A maternidade é muito romantizada. E isso, gente, aprisiona muitas mães. E aí vem um tanto de coisa. Vem culpa, né? Vem essa pressão, vem a cisão com a realidade, né? A dificuldade de aceitar a realidade, o que tá acontecendo, né? Exato, é um amor conquistado. É um amor conquistado. Quer dizer que, enfim, as mães... podem não amar o seu filho, né? Gente, quando a gente quer amar alguém, a gente vai construindo essa relação. A gente vai construindo, né? Mas é importante o quê? Estar disposta. E também não romantizar o amor. Romantizar no sentido de, muitas vezes, negar os desafios. Né? Vamos usar de novo a referência do relacionamento amoroso. Quando você tá num relacionamento duradouro, que passou aquela parte lá da paixão, você vai lidar com os desafios. Porque o relacionamento é assim. Duas pessoas em trocas simultâneas, vai ter desavença, vai ter um negocinho ali que não vai encaixar direitinho. E tá tudo bem. Isso é bom porque a gente tem a oportunidade de evoluir também. Mas vai ter desafios. Vai ter momentos que... putz, vai ser difícil pra caramba. Você vai chegar e falar, nossa senhora, eu acho que eu nem amo mais essa pessoa, porque eu tô com tanta raiva dela agora. Na maternidade também isso acontece. Por isso o amor materno, ele também não é absoluto, pleno. Na maternidade cabem-se todas as emoções, os sentimentos, as sensações.
Não tem espaço só para amor na maternidade. E se eu acho que tem, e digo que tem uma coisa de errado aí. Porque as coisas não estão se encaixando, porque faz parte da nossa humanidade acessar diversas emoções. Então a maternidade ela tem diversas tonalidades, nuances, e todas as emoções cabem nela. E vamos falar um pouquinho de história, né, pra gente reforçar ainda mais. Como eu digo, ancorar essa informação, né? O amor materno não tá na natureza da mulher, e a gente vê isso, né, desde a história. O amor materno, na verdade, ele surgiu no século XVIII, por volta do século XVIII. Antes disso, gente, não se falava de amor materno. Esse amor materno ele foi construído também na nossa sociedade por uma necessidade, né, da nossa sociedade em si, na época, né? Então, antes lá do século XVIII, não se falava sobre amor materno, né? Antes, essa ideia de maternidade, de amor, era muito diferente. Era muito diferente do que a gente vive hoje, né? A mãe, naquela época, ela era vista como simplesmente a genitora, né? A pessoa que vai gerar a criança. Algo assim, puramente biológico. Né? O amor materno, o vínculo afetivo, ele não era tido naquela época como relevante, né? E, na verdade, gente, vocês querem saber mais? Havia uma indiferença materna em relação, né, na relação das mães com os bebês, com os filhos, né? Elas não amavam, não se afeiçoavam, elas não demonstravam interesse por cuidar, por maternar os seus filhos. Nossa, elas são mães horríveis. Naquela época aquilo era tido como natural, né? E aí, normalmente quem cuidava, né, desses bebês eram as amas de leite, né? Não sei se vocês já ouviram falar das amas de leite, mas as amas de leite normalmente eram as escravas, né? Que cuidavam e amamentavam, nutriam o bebê. Só que o que acontece, né? Por conta de uma necessidade ali da sociedade, né? Porque a taxa de mortalidade de natalidade, era muito baixa, né? Porque os bebês, as crianças nasciam, os bebês nasciam e eles morriam, né? Então a taxa de mortalidade de crianças era muito alta e isso era uma grande problemática, né? Porque se precisava de mão de obra, precisava de gente para trabalhar, né? E aí então foi se criando, né, essa ideia de amor materno para que as mães cuidassem dos seus bebês, para que os bebês sobrevivessem. E foi se percebendo essa importância, né? Isso também teve uma grande influência da Igreja Católica, né? Com a imagem ali da Virgem Maria, né? Que é essa referência de mãe, né? De maternidade nesse contexto, né? Então, isso que a gente está trazendo aqui, né? Esse dado histórico, mais uma vez ele reforça, né? Ele nos comprova que o instinto relacionado à maternidade não existe, que o amor não se manifesta, né, na maternidade só pelo fato de você estar grávida. Que pode ser que quando você recebe seu bebê no braço, você não sinta, sabe, aquela coisa que talvez você estivesse esperando sentir. E tá tudo bem, isso não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com seu bebê, você não será uma mãe ruim caso você vivencie isso, né? E aí, gente, vocês podem, né, tá pensando assim, mas eu já amo meu filho, né? Eu amo meu bebê, desde já, né? Desde aqui da barriga eu sinto amor por ele. E sim, claro que sente, é super compreensível, né? Só que muitas vezes também, entenda que esse amor foi sendo construído. Também não foi instantâneo. Quando você descobriu que estava grávida, já estou amando. E tem uma outra coisa aí também que é importante a gente entender. Que esse amor
pelo bebê quando tá na barriga é um amor direcionado pro bebê que tá aqui, ó, na sua cabecinha, na sua fantasia. É o bebê idealizado. E, gente, não tem nada de errado em amar esse bebê idealizado, claro que não. É importante, né? Isso, enfim, faz parte ali do processo também, né? Mas ainda assim é um amor construído e é um amor direcionado para esse bebê que ainda tá aqui. E por que esse bebê imaginado, esse bebê idealizado, fantasiado? Porque você ainda não teve contato com o seu bebê real. Não tem. Você ainda vai ter. Você vai ter quando ele nascer. Aí sim. Aí sim. Novamente esse amor vai se construir. Quando você receber o seu bebê nos braços, né? Aí você vai fazer essa transição. É inclusive um processo de luto simbólico que a gente chama, né? Porque você vai ter que se despedir do bebê que você imaginou na sua cabeça, né? Ah, ele vai ser assim, assim, assado. Vai ter essa característica. Eu imagino que ele vai ser assim, assim, assim. Você vai ter que se despedir dele. Para se abrir para receber esse novo bebê, esse bebê real. E novamente vivenciar esse processo de construção do amor de vocês, do vínculo de vocês. Esse amor é baseado na expectativa. Expectativa, ela pode ou não pode ser real. E a gente não controla 100%. Nada, né? Exatamente. Então é claro que precisa ter uma expectativa, gente, e acho que nem sei se é possível ser assim, zero expectativa, não. Não é esse o problema não é ter essa expectativa ou amar o bebê, né, que tá aqui ainda no ventre. Claro que não, isso é importante para que você já vá construindo esse vínculo. Só que, quando esse bebê nascer, você vai lidar com um bebê real. E muitas vezes, você vai correr esse risco, né? Pode ser que ele não atenda todas as suas expectativas. E tá tudo bem. Aí vai ser o momento, né, de vivenciar esse luto simbólico, se abrir e receber e aceitar essa nova realidade. E muitas vezes, quando não acontece esse processo, nós temos novamente um problema no pós-parto. Que é você, mamãe, não conseguir enxergar o seu bebê real. E aí fica difícil o vínculo. Se você não faz esse processo de luto, né? Você acaba, muitas vezes, buscando se vincular com uma pessoa que não é real. Então, fazer essa desconstrução é importante para que você se abra, para você receber essa nova experiência, essa nova realidade. E, gente, eu acho tão lindo, assim, eu acho tão fantástico, sabe? No início ali do pós-parto, principalmente, o bebê e a mãe, eles irem se descobrindo juntos, né? Se conhecendo, porque ainda é um desconhecido. Às vezes é difícil falar isso, mas quando seu bebê chegar, ele é desconhecido pra você. Ele é desconhecido. Você nunca pegou aquele bebê no colo. Você nunca viu aquele bebê. É tudo novo. Tudo novo. Ah, mas eu já sou mãe, já fui mãe, tenho já filhos. E aí eu já sei como vai ser a maternidade. É claro que você vai ter algumas coisinhas ali que você aprendeu, você vai reproduzir o que funcionou, o que não funcionou, você não vai reproduzir. Claro, isso aconteceu um aprendizado e você vai carregar isso na sua mochilinha. Só que o seu bebê de agora não é igual ao seu outro filho. Porque cada um é de um jeito, né? Nós somos pessoas diferentes, todos nós temos a nossa subjetividade, as nossas singularidades e particularidades, né? Então não é igual. Nenhuma experiência, né, de gestar, de maternar é igual a outra. Né? Esse é um outro mito, eu nem tinha colocado aqui, mas a gente pode até falar sobre isso também, né? Em relação às mães, né, de mais de um filho, né? Que às vezes pensa, mãe tem que amar todos os filhos igual? Será que é assim, né? A gente pensa que tem. E, nossa, imagina a mãe, sei lá, falar que a relação dela é diferente com cada um dos filhos. E o medo, né? De como será que a pessoa vai receber isso? Mas tá tudo bem, gente. E não é sobre quantidade de amor, mas é formas diferentes de se relacionar.
você não vai se relacionar da mesma forma com os seus filhos. Tenha você 2, tenha você 3, 4, 5. É diferente. É diferente porque são pessoas diferentes e tem que ser diferente mesmo. E tá tudo certo, tá? Então, espero que também tenha conseguido deixar claro, né, que esse amor materno, ele também tem que ser construído, conquistado, né? Como disse, acho que é Fátima, né? É um amor conquistado, desenvolvido, tá certo? Como que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá dando pra captar? Tô conseguindo falar a língua de vocês? Tá fazendo sentido? Tá virando chavinhas? E aí, gente, tem uma coisa, né? Quando você tá segura dessas questões, isso não significa que você não vai ouvir outras pessoas disseminando isso. Vai ouvir, você vai ouvir, né? Mas tá tudo bem. Se você tá segura disso, é você que precisa disso, é você e o seu bebê. Porque todo esse processo de desconstrução que a gente tá fazendo vai impactar na sua maternidade e vai impactar também, né, no desenvolvimento, na constituição desse bebê, né? Desse novo ser que tá aqui, que vai vir aqui pro mundo, né? Então, é vocês que importam. É vocês que importam. Entende? Que bom que tá fazendo sentido aí. Eu gosto, né, do feedback de vocês. Porque senão, imagina, tô falando um negócio aqui que não tá reverberando, vocês não estão entendendo. Então, que bom que tá fazendo sentido. Vamos lá, para mais um ponto. Que a gente também quer desconstruir. Mais uma mentirinha que é contada por aí, que às vezes dificulta muito o processo ali no pós-parto, né? Que é a amamentação. A amamentação também é tida, muitas vezes, entendida como sendo algo natural. E a amamentação no pós-parto, gente, às vezes é na verdade, é um medo, muitas vezes, nutrido desde a gestação. Mas mesmo que não seja um medo, mesmo que não seja algo que você se preocupa, porque se preparar na gestação para o pós-parto não significa que você vai se preparar só para aquilo que você está se preocupando, porque muitas vezes você não tem consciência disso. Então, se você pensa que instinto materno existe, por exemplo, você vai seguir com isso. Então, assim, tá ok. Você não vai se preparar. Então, mesmo que você não tenha uma certa preocupação ou medo, né, algo, enfim, que você considere que seja mais significativo, para você tomar decisões e agir, né, para se preparar para esse momento, você tem que se preparar. Justamente por isso. Para te trazer, para despertar consciência de coisas que talvez você ainda não tenha. Tá? E, novamente reforçando, ajudar também, né? Encorajar outras mães, mulheres a fazerem a mesma coisa. E por que eu falo isso? Encorajar outras mulheres e mães. Sabe por quê? Porque esse trabalho que vocês começam na gestação, de se preparar emocionalmente, de cuidar da saúde emocional de vocês, que eu disse, né? Que é estendida para o bebê de vocês. Essa criança, gente, o bebezinho de vocês não vai ser bebê para sempre, ele vai crescer. Ele vai se desenvolver, ele vai se tornar um adulto. E esse bebê seu e o bebê da outra mamãe lá, eles são o futuro do nosso mundo, né? Eles são o futuro. E se a gente quer um futuro mais saudável, um mundo mais saudável emocionalmente, a gente precisa cuidar do começo da vida. A gente precisa cuidar das crianças. E para cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar de quem cuida delas. A gente precisa se preparar. Tá certo? E vocês hoje têm uma oportunidade que as gerações anteriores da sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, não tiveram. Não tiveram. Não tiveram essa oportunidade de se preparar, de ter alguém aqui, ó, numa rede, gratuitamente, querendo ajudar. Não tinham isso, gente, elas não tinham acesso a isso. E hoje você tem a faca e o queijo na mão para poder ter acesso à informação, para buscar se preparar, para buscar se construir enquanto mãe. Isso é muito poderoso, então não desperdiça isso. Não desperdiça isso. Vocês hoje têm uma oportunidade de quebrar padrões. Porque você... A sua experiência enquanto filha, ela vai atravessar a sua maternidade, inevitavelmente.
Porque você tem uma criança que mora dentro de você e que vai te acompanhar durante toda a sua experiência de maternar, inevitavelmente. Então, nossa, gente, acho que eu comecei a falar de amamentação e nem segui direito, né? Já me embolei toda aqui. Isso, rede de apoio materno, tem que ter. Tem que ter. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Na sua experiência ali, ter alguém que te compreenda, alguém que tá no mesmo barco que você, que fala a mesma língua, ajuda muito, né? Mas eu falei sobre a amamentação, fiz um parênteses gigantesco e, enfim, vamos retomar. A amamentação, ela também não é natural, ela não ocorre de forma instintiva, de forma natural, tá? Pra amamentar, não basta um seio e um bebê juntos. Não é assim que a amamentação acontece. Não é assim. Também é um aprendizado, também precisa estudar, também precisa buscar informação. Precisa saber como eu faço, que jeito eu faço. E a amamentação, ela é muito importante, né? É um evento que acontece ali no pós-parto que é muito importante. E que não diz respeito apenas a uma nutrição fisiológica, vamos dizer assim, né? Não é só esse tipo de alimentação, não é só a barriguinha do bebê que você vai encher, né? Através da amamentação. Mas também, nessa troca, acontece uma amamentação, uma nutrição afetiva e emocional. E se você não se prepara para a amamentação, não faz, né, um pré-natal que seja também direcionado para a amamentação, tanto do ponto de vista emocional, né, porque são infinitos os aspectos emocionais envolvidos na amamentação, mas também na parte ali técnica, né, posso chamar assim, né, de pega, enfim, das técnicas ali, né, as ferramentas direitinho que vocês podem, que tem muitas consultoras, enfermeiras, né, que tem essa informação e que podem te ensinar, você tem que aprender a amamentar. E não é só você que aprende a amamentar, o bebê também aprende a mamar, né? O bebê, sim, ele tem como é que fala, gente? Reflexo. O reflexo de sucção. Ele tem o reflexo de sucção, mas não basta isso. Não basta isso para ele conseguir mamar no seio. É difícil mamar no seio, gente. É bem difícil, né? E o bebê também passa por esse processo de aprendizado. Mãe e bebê juntos, tá? E aí, gente, tem uma outra coisa, né? Amamentar dói. Ai, amamentar é difícil, amamentar é... Quando dói é porque tem alguma coisa de errado, gente. Porque amamentar não dói, não. Não tem que doer. Se tá doendo, tem alguma coisa pra ser ajustado. Tem alguma coisa pra ajeitar aí. Entende? E assim, essa questão da dor é algo muito forte também, né? Parece que tá sempre ali, dor faz parte da maternidade. É parto que dói, é pós-parto que dói, é recuperação que dói, é amamentação que dói, tudo que dói. E a gente vai até falar daqui a pouco também sobre isso, né? Pra desconstruir isso. Porque ser mãe não tem que ser sofrido, não. Não é inerente à maternidade o sofrimento. Não deve ser, tá? Não deve ser. Então, para amamentar também é preciso se preparar, porque o negócio não vai acontecer naturalmente. Não é só ter bebê, boca de bebê e seio. Pronto, juntei, o negócio vai rolar, o negócio vai acontecer. Não é bem assim que funciona, tá? Outra mentiraiada aí, que às vezes a gente escuta por aí. Esse aqui, na verdade, tem algumas ressalvas. Dá até pra gente considerar, assim, pensar. Acho que depende do ponto de vista, que é o seguinte. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Vocês já devem ter ouvido falar isso também. Eu escuto muito, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. E se nasce um bebê, nasce uma mãe, acho que ele tá bem ligado ao instinto materno que a gente falou lá no começo, né? Porque se nasce um bebê, nasce uma mãe, eu tô falando que, assim, uma coisa tá ligada à outra e, enfim, o negócio vai acontecer, né? E não é bem assim, né, gente? Tanto que temos crianças na adoção e tá tudo certo, entende? E, enfim, outras coisas também. Mas por que eu falei depende do ponto de vista, né? Porque vamos pensar no sentido de, né, na interpretação de nasce um bebê, nasce uma mãe. Realmente, quando um bebê nascer, vai nascer com ele uma nova realidade. Vai nascer com ele novas responsabilidades, uma nova família, um novo homem, né? Vai nascer um pai, vai nascer uma nova mulher, vai nascer uma nova mãe, uma nova identidade.
de você aí que tá gestando, de você aí que é mulher e mãe. Vai nascer. Não vai ser igual antes. Você não vai mais ser a mesma. Você vai mudar de um jeito. Gente, é como se você desse um salto. A maternidade é como se você desse um salto de evolução muito grande. Porque você vai mudar muito. Você vai mudar muito. Então, essa nova mulher, nova mãe, essa nova identidade, ajustada à nova realidade vai surgir. Só que não instantaneamente. Também. Esse nascer, ele é antes gestado. E é um processo, né, gradativo. E como eu, né, já até comentei aqui que esse processo de construção, né, eu costumo dizer que a maternidade, ela gira em torno do nascer e renascer o tempo todo. Porque você vai se deparar com muitos renascimentos, justamente porque em cada fase é um novo desafio, como a gente falou, né? Então você nunca vai estar pronta. E tem isso, porque às vezes a gente fala nasce uma mãe com essa conotação de você vai saber o que fazer, você vai estar pronta, e não vai estar. Você nunca vai estar 100% pronta para maternar. Porque você sempre vai estar em constante construção. Por isso, o nome aqui do nosso quadro é Mãe em Construção. Porque isso é algo constante. Você não se constrói enquanto mãe somente na gestação, mas é um processo. Mas o quanto antes você começa, melhor, né? Mais sólido fica. Porque é como se fosse assim, gente, quando vocês não, né, as gestantes aí, vocês não se preparam na gestação, né, é como se você não construísse um alicerce para no pós-parto levantar o seu prédio. E aí, gente, para construir um prédio a gente não precisa construir um alicerce, ninguém tá vendo. É o alicerce, ninguém vê, né? Aí você olha e fala, nossa, não tem nada construído. Mas você tá se preparando aqui, ó, para receber esse bebê, para não receber, não é de qualquer jeito, né, como a gente já falou. Então, quando você não prepara esse alicerce, você chega no pós-parto e aí você vai tentar construir um negócio assim de uma vez e rápido, porque a demanda do bebê tá ali, minha filha. Tá ali, ó, 24 horas por dia. E aí? Daí vira aquela loucura. Mas isso significa que o pós-parto tem que ser assim? Não, não tem que ser difícil, não tem que ser sofrido. E não é. O que torna ele difícil é o despreparo. O despreparo para lidar com ele, com o pós-parto real, tá? Então, nasce um bebê, nasce uma mãe, depende do ponto de vista. Se a gente entender que esse nascimento é um processo gradativo e que ele vai estar sempre acontecendo, né? Esse renascimento vai estar sempre acontecendo. E que ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. O seu bebê não nasce pronto. Ele também vai se constituindo enquanto ser. Ele também vai se desenvolvendo. Ninguém nasce mãe. Se torna mãe. Se torna mãe. Tá? Então, na maternidade não é bem assim que as coisas funcionam, né? E a maternidade, ela precisa ser gestada. Ela precisa ser gestada. Antes do nascimento acontece o quê? A gente gesta o bebê. Por que ele fica 9 meses aí? Por nada? Não. Porque ele tá se desenvolvendo. E não só corporeamente, viu? Mas emocionalmente, psiquicamente também. O seu bebê na barriga, ele também tá construindo o campo emocional dele. Tá? Então, por isso que também é importantíssimo que você se dê esse cuidado. Porque o cuidado que você se dá, tanto físico quanto emocional, é estendido para ele. E outra coisa, a gente não é uma coisa separada da outra. Nossa cabeça, nossa mente não é separada do nosso corpo. Tá aqui, gente. A gente é uma unidade, a gente é uma coisa só. Tudo que está no corpo está na mente. E o contrário também acontece, né? E então, quando vocês ouvirem, né? Se nasce um bebê, nasce uma mãe, pensem sobre isso, tá? E entendendo sempre que você precisa se gestar. Quando você se gesta emocionalmente, gesta a mãe, né? Que você
é que você vai ser, que você quer ser para o seu bebê, quando o seu bebê nascer, você já vai estar ali com o alicerce. Já vai estar tudo pronto? Não. Mas você já está com o seu alicerce. E aí, aos pouquinhos, você vai colocando tijolinho por tijolinho, você vai preparando e você vai construir a sua maternidade em algo sólido, que sustente, que tenha apoio, que tenha pilar de sustentação. Tá certo? Vamos lá. Outro mito, outra mentira. Mãe é tudo igual. Ai, gente, isso aqui eu acho até engraçado. Ai, mãe é tudo igual. Você já deve ter ouvido falar isso aí também, né? Mãe é tudo igual, mãe é tudo igual. Mas, gente, isso aqui também não é verdade. E às vezes isso é um problema porque às vezes as mães acham que elas têm que ser igual. E aí vem a comparação. E aí vem o afastamento da maternidade real. Você constrói, acaba tentando construir, né, a maternidade baseado no outro. Você vai usar o alicerce do outro, sabe? Você vai se medir com a régua do outro. Isso aqui não é legal. Né? Esse mito de mãe é tudo igual, eu acho ele muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque daí as mulheres, muitas mães, assim, né, na maternidade, no pós-parto, elas não sentem que é legítimo, muitas vezes, o que ela faz diferente do outro ou não. É como se tivesse um padrão de ser mãe. Não existe padrão de ser mãe. Não tem isso. A sua maternidade é única. Por quê? Por que a sua maternidade é única? Por que o seu jeito de ser mãe tem que ser único? Porque você é única. Você é única. Não tem ninguém nessa face da terra igual você. Não tem. Você pode buscar aí. Pode ter até parecida, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea. Não é igual. E a maternidade precisa estar alinhada à sua essência, à sua autenticidade. Tem que ter o seu tempero na sua maternidade. Não o tempero da fulana. É claro, gente, que tem algumas atitudes, a gente pode dizer assim, que são similares, né? Que as mães fazem que são similares. E aí acontece o quê? Identificação entre elas. É claro que isso acontece. Mas dizer que mãe é tudo igual, ou que tem que ser, né, tudo igual, não é assim que funciona. Cabe-se tudo. Cabe-se todas as singularidades. E quando a gente fala mãe é tudo igual, a gente sufoca muitas vezes essas singularidades, particularidades dessa mãe. Tá certo? Então, pensar sobre isso também é importante. Eu não preciso não ser igual a outra. E tá tudo bem se a outra discorda de mim, ou se eu discordo dela. Tá tudo certo. Cada um tá fazendo o seu melhor. Tentando construir a sua versão mãe, o seu eu mãe. De acordo com o que faz sentido para cada uma. E tá tudo bem. Não é uma disputa. Não é um jogo. Não é um jogo. E tá tudo certo, tá? Então, maternidade, ela passa pelo crivo da subjetividade. E se você tenta ser igual a outra mãe, ou outra mãe tenta ser igual a você, ou você veste essa, né, internaliza essa crença de que mãe é tudo igual, então isso aqui é sempre esperado que a mãe faça, isso aqui é sempre, por exemplo, o amor, né? É esperado que a mãe ame o bebê, mas isso não acontece. Pode acontecer, gente? Pode acontecer, né? Como a gente já viu aqui. Então, a maternidade, ela é constituída ao entorno da sua subjetividade, né? Subjetividade é a sua individualidade, as suas singularidades, tá bom? Então, é importante entender isso também, porque senão fica difícil. Você se afasta de si mesma e aí você tenta andar com o sapato do outro. E às vezes esse sapato aperta, fica difícil demais, fica sofrido demais. Então, calce os seus próprios sapatos e dê os passos que precisa ser dado. Acolha isso, acolha as suas particularidades. Queira construir uma maternidade com o seu tempero, com o seu jeitinho de ser.
É claro que acontece um aprendizado, muitas vezes, na relação entre as mães, né? A gente estava até falando de rede de apoio entre mães, né? Acontece trocas, né? Partilhas. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E no pós-parto isso é fundamental. Ajuda muito. Mas você vai ter um filtro. Você não vai tentar ser como a outra. Você aprende com ela, você internaliza aquilo, mas ela vai passar, aquilo que você aprendeu vai passar pelo seu filtro, sabe? Não vai ser exatamente igual. Eu, por exemplo, né? Eu sou psicóloga obstétrica, psicóloga perinatal. Muitas outras que são. E se a gente for falar sobre esse mesmo tema, outra pessoa for falar sobre esse mesmo tema que tem, né? Essa mesma formação, que estude a mesma coisa que eu, é claro que ela vai falar coisas similares. Só que não vai ser igual. Não vai ser a mesma live. Por quê? Porque eu sou Jéssica, eu tenho esse meu jeitinho de ser. O meu jeitinho de transmitir o conhecimento, o meu jeitinho de se colocar, sou eu, o meu temperinho. Vai haver similaridades. Porque a gente tá falando, afinal, da mesma coisa. Eu e a outra psicóloga, né? Também obstétrica, perinatal, que a gente tá falando do mesmo assunto. Mas cada um vai falar de um jeito. Na maternidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Vamos lá, a gente já tá caminhando pro final, tá? Aguenta aí, gente. Ser mãe é padecer no paraíso. Ai, meu pai do céu, gente. Essa aqui é uma das que mais me dói. Ser mãe é padecer no paraíso. Essa mentira aqui. E eu acho tão engraçado que às vezes isso é dito como se fosse algo bonito, sabe? É romantizado isso também. Né? Como se, ser mãe é padecer no paraíso. Meu Deus, o que acontece? O que significa isso, né? Vamos analisar essa mentirinha aqui, né? A mentirona, esse mito. Eu acho, né, que essa frase, ela é muito cruel. E ela romantiza, né, essa dor na maternidade como sendo inerente. E isso pode ser muito nocivo, né, gente? Porque às vezes pensa-se, né, que essa dor, que esse sofrimento faz parte, é algo natural. A mãe sofre mesmo. A mãe tá sempre cansada mesmo. A mãe tá sempre exausta mesmo. Mãe é assim mesmo. Acostuma, porque é assim mesmo, faz parte. A dor faz parte. O sofrimento faz parte. Isso é tão profundo, gente, porque na verdade, assim, nós que somos mulheres, a gente já carrega isso, sabe? Na nossa ancestralidade, enfim, no nosso lugar na sociedade, né? É sempre baseado com muito sofrimento. A nossa constituição enquanto mulher na sociedade tem elementos de muito sofrimento. Na maternidade isso se reproduz, mas não quer dizer que tem que ser assim. E entender isso também é libertador. Mãe pode até padecer, adoecer, né? Padecer significa adoecer, mas não é no paraíso. Não é lindo, maravilhoso. Não podemos romantizar uma mãe em sofrimento. Uma mãe em sofrimento precisa o quê? Eu preciso ser grata porque eu estou sofrendo? Porque faz parte da maternidade? Porque é inerente? Não. Uma mãe padecida, adoecida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser vista urgentemente. E ela não tá sofrendo no paraíso, ninguém sofre no paraíso, gente. Eu não sei da onde que o povo tira isso, da onde sai essas coisas. E que dificulta muito esse processo. E o que acontece? Quando isso daqui é visto como uma verdade, a mulher fica invisível. A dor dela fica invisível. E o copo dela só vai enchendo, 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 até transbordar. Porque ela não se sente segura, confortável para poder falar que tá difícil, que tá sofrendo. Porque se ela fala, eu falo, eita, mas você tá reclamando por quê? Eu assim, eu fiz, não quis ser mãe. Faz parte.
parte. Ser mãe é assim mesmo. É arrastado mesmo, é doído, é sofrido. E tem uma grande diferença de dor e sofrimento, né, gente? É bom também esclarecer isso. Né? Ou melhor, não vou nem usar a palavra dor, vou usar a palavra desconforto. Ser mãe é desconfortável. Isso sim, é desconfortável. Mas se é sofrido, alguma coisa precisa ser feita. Porque isso não faz parte da maternidade. O desconforto sim. Porque você tá lidando com muitas coisas, né? Coisas novas, né? Todas essas mudanças que vão acontecer. É desconfortável porque você vai se ver tendo que atender a demandas, né? E necessidades que antes não faziam parte da sua vida. E que não são demandas simples, né? São muitas exigências. É desconfortável, mas não é sofrido. Vamos até usar uma metáfora. Imagine que você tá... Qual é a diferença de sofrimento, né? E desconforto? Imagine que você bota uma sandália e você vai passear com a sandália. Mas daqui a pouco você sente que tá pegando no dedinho. A tirinha assim da sandália tá pegando no seu dedinho. E você sente um desconforto. Fala, eita, o negócio tá pegando aqui. Mas assim, tá ok. Você sente o desconforto, mas você não sente, não tá sofrido demais. Então você se mantém ali com a sandália, pega, vai embora, tira a sandália e tá tudo certo, vida que segue. Isso é o desconforto. Agora, se você tá com um corte no seu dedo, no seu dedinho, uma ferida no seu dedinho, e aí você bota essa bendita dessa sandália e sai pra perambular com ela, o que vai acontecer? Essa tirinha vai ficar roçando na ferida que já tá ali. E aí vai doer, você vai sofrer. E aí você vai ficar desesperado pra arrancar essa sandália, porque você não vai conseguir mais dar conta de andar com essa sandália. Isso vai acontecer. Isso é sofrimento. Isso pode ser evitado. Como? Vamos cuidar dessa ferida aí. Não vamos pôr essa sandália, não. Então, tem diferença entre sofrimento e o desconforto. Para reforçar, desconforto na maternidade vai haver. Vai haver. E é importante. O desconforto é importante. Nessa sua constituição de ser mãe. Porque é esse desconforto que vai fazer com que você evolua, com que você aprenda, com que você queira aquilo. Queira ser a melhor mãe possível para o seu bebê. Mas o sofrimento não. Então, se você chegar lá no seu pós-parto e você estiver sofrendo, não acredite que isso faz parte da maternidade. Que ser mãe é assim mesmo. Não. Busque ajuda. Porque isso não é normal, não. E entender isso e disseminar isso, passar isso à frente, não só para as mães, mas para as pessoas que são rede de apoio também. Para a sua rede de apoio. Se você está na gestação e ainda não começou a pensar sobre rede de apoio, para ontem, também é importante que você prepare a sua rede de apoio. Porque também muitas coisas não são óbvias para eles. Eles também podem reproduzir tudo isso aqui que a gente está falando. Pode acontecer. É muito provável que aconteça. Então, você também tem essa responsabilidade de compartilhar isso. Porque são as pessoas que vão estar ao seu entorno. Você escolhe quem você quer. Quem vai ser parte da sua tribo. É você. É você. Então, compartilhe isso também, tá? Se faz você sofrer, você precisa repensar. Porque não é normal. Então, não abraça o sofrimento e fala, ai, vem cá, fica aqui. Tá doendo pra caramba, tá difícil pra caramba, mas fica aqui. Fica aqui porque faz parte, vou aceitar. Não. Se esse sofrimento tá aí, faça com que ele se transforme num impulso
para que ele se transforme em desconforto, ou talvez nem desconforto, mas sofrimento nunca. Tá? E aí, às vezes a gente vê também, né, gente? Às vezes, eu acho que até é importante também falar sobre isso, porque às vezes a gente fala sobre esses lados, né, da maternidade, que não é dito por aí, né, como até a Herbertiane falou, né, da romantização da maternidade. E aí a gente fica muitas vezes também no polo oposto, sabe? Então, quando eu falo, né, sobre as dificuldades da maternidade, para que a gente também coloque luz nisso, nos dois lados, na sombra, nas coisas que estão ocultas. Mas não é só sobre isso que a gente tem que falar. A gente, na maternidade cabem os dois lados. Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas aí só falam do lado ruim da maternidade. Só falam do lado ruim. Mas não é isso. Não é isso. Mas é importante a gente olhar para os dois lados. Para o lado B e para o lado A. Você atravessa a rua, que é via de mão dupla, olhando só para um lado, e minha filha, você vai correr um grande risco se fizer isso. Você faz o quê? Você olha para os dois lados. Você olha para os dois lados. E aí, quando você olha para os dois lados, você tira a sua conclusão. Posso ir? É seguro ir? Ou não? É seguro ficar, esperar um pouquinho, porque tem carro vindo ali. Mas você olha para os dois lados. Então, é importante olhar para esses dois lados. E aí, quando você olha para os dois lados, porque é claro que tem um lado bom da maternidade, gente, óbvio que tem. Tem tonalidades cor-de-rosa na maternidade, mas não só. Quando a gente fala de romantização da maternidade, é quando só é disseminado, só é colocado e valorizado e aumentado ainda mais, né? Porque a romantização, ela tem coisas ali que não é nem, como a gente tá vendo aqui, né? Mentiras que são contadas que não sei nem de onde que vem, né? Mas que é distribuído por aí e vendido como se fosse algo real, né? Mas a gente tem que olhar. Então, quando eu olho para os dois lados, eu posso integrar esses dois lados, tirar as minhas conclusões, tomar as minhas decisões. Mas eu estou segura, eu estou informada. Eu olhei para o lado de cá e para o lado de lá. O lado A e o lado B da maternidade. Isso me dá segurança. Então é isso. Não é focar em um e nem em outro, é integrar. Integrar os desafios, a parte que é desafiadora, difícil, desconfortável, e integrar ao outro lado, aquele lado, né, que tem ali tonalidades cor-de-rosas, que é romântica também, né, nesse sentido de ser agradável, é claro, né, porque também se não tiver isso, ninguém nunca seria mãe. Ou mãe de 2, não teria mais filho. Se você só lembra, né? Se você... tive um filho, depois vou ter outro. Mas aí você só lembra da parte ruim da maternidade, da parte difícil, você não vai ter outro. Não vai ter vontade de ter outro. Não vai ter. E é até engraçado, né? Porque às vezes as mães, quando tem o segundo filho, elas chegam e falam assim, nossa, eu não lembrava que era assim. Acredita que eu esqueci? Eu falei, eu acredito. E foi até importante, um mecanismo importante. Um mecanismo de defesa. Porque se você não esquecesse, talvez você não teria. Porque você aí só ia focar na parte difícil, na parte da dificuldade. Então é olhar para os dois lados. Enxergar o espectro, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, da maternidade de forma ampliada. Considerar todas as tonalidades, todas as nuances, tá? Então, para reforçar, ser mãe não é e não deve ser padecer no paraíso. Ser mãe não tem que ser sofrido. Adoecimento não é inerente à maternidade. Se mães estão adoecendo, é porque tem algo de errado e algo precisa ser feito, precisa ser cuidado.
E no paraíso, muito menos, meu povo. Porque ninguém sofre no paraíso. Quem gosta de sofrer aí? Levanta a mão, então. Ah, amo sofrer. Nossa, que prazer eu sinto no sofrimento. Se me deixasse, eu adoro. Adoro. Nossa, maravilhoso. Não, ninguém sofre no paraíso. É claro, gente, que tem algumas coisas que sustentam, né? Às vezes inconscientes ali o nosso lugar, né? Quando a gente se mantém num estado de sofrimento e tudo mais. Mas isso é outra coisa, é outro assunto. Não é sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Então, não esqueçam disso. Sofrimento não faz parte, não, da maternidade. Não deve fazer parte, tá? Depressão pós-parto não tem que fazer parte da maternidade, tá? Porque às vezes faz parte, né? Faz parte. Não, não faz. Não tem que fazer. A gente precisa olhar para isso, cuidar disso. E uma forma da gente prevenir esse tipo de adoecimento, que nós temos altas taxas, né, nesse período, é prevenindo, é se preparando o seu terreno, a sua mochilinha. É assim que a gente previne, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E é um momento desafiador. É um momento, a maternidade, o pós-parto, é um momento que você talvez vá se sentir mais vulnerável na sua vida toda. É um momento que você mais vai se sentir vulnerável emocionalmente. Então a gente precisa fazer o quê? Alicerce. Investir no alicerce. Construir um alicerce bem sólido, pilares fortes para sustentar. Tá certo? Outra mentira. Nasce uma mãe, morre uma mulher. Ou também, né, sobre a maternidade exclusiva. Só a mãe que tem que ser responsável por bebê. Tudo, nossa, tudo é a mãe. Tudo é a mãe. Mãe que sabe fazer. A mãe que sabe. Mãe sabe de tudo. Isso não é verdade. Isso é o que as pessoas dizem que é. Mas isso não é verdade. E o que as pessoas dizem que é, gente, é só um pensamento. É algo reproduzido. Não tá escrito na pedra. É assim, ponto final. Não é. Isso também dá Nossa, gente, ajuda tanto a entender isso. Inclusive, isso é o que eu sempre recomendo, né? Uma das dicas que eu dou pra lidar com os palpites, às vezes, né? No pós-parto, na gestação. Porque palpite sempre tem, né? Que é isso. O que o outro pensa, o que o outro fala pra você, é só um pensamento dele. Não é verdade. Do mesmo jeito que o que você pensa, que nem tudo o que você pensa é verdade, é real. Desconfie sempre dos seus pensamentos. E do que o outro tá falando pra você também. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí, ó, é outro mito também. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É outro, né? São rótulos, né, gente? A mãe, nossa senhora, se ela vestisse todas as camisas, se ela botasse todos os rótulos que são dados a ela por aí, não ia nem sobrar mãe, né? E esse também é um mito muito forte, é uma mentira que é contada por aí, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será? Quer dizer que não vai haver culpa? Não sei também se é possível, assim, né? Depende muito da experiência de cada um. Mas depende muito da culpa também, né? Porque tem muitas culpas que pesam, que elas nem fazem sentido estar ali. Nem fazem sentido. São culpas que são colocadas de fora para dentro. Quando é culpa relacionada a algo externo, e pode ver que é esse lado. Essa culpa não deve ser verdade. Não deve ser considerada, né? Então, nasce uma mãe, será que morre uma mulher? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, muitas mães sentem isso. Se sentem perdidas. Sentem que a mulher foi invisibilizada quando ela se torna mãe. As mães no pós-parto, né, elas às vezes comentam que, nossa, na gestação parece que eu, sei lá, era tão vista. As pessoas me valorizavam, as pessoas me tratavam com, sabe, com visibilidade mesmo.
parece que elas me davam importância, elas se preocupavam comigo. E agora que o bebê nasceu, evaporou. Todo mundo evaporou. Todas as atenções se viraram para o bebê. E eu me sinto invisível. E a mulher que eu sou, eu nem sei quem eu sou mais. E aí, gente, no começo do pós-parto, nas primeiras semanas, é comum que a mulher, ela assuma o papel da maternidade grande parte do dia, às vezes 24 horas por dia, né? E por conta da amamentação, essa demanda às vezes é muito grande, né? Mas isso significa que tem que ser só ela? Que tudo é ela? Que a gente tem que enterrar a mulher pra mãe nascer e aí agora só ela que comanda o pedaço? Às vezes, né, as mães até falam, nossa, ninguém nem me chama mais pelo nome. Mãe de fulano, olha pra ver. É mãe de não sei quem, é mãe do bebê. Né? Então, essa questão da maternidade exclusiva, né, dessa ideia também de nasce uma mãe e a gente tem que enterrar uma mulher porque não tem mais espaço para ela existir, é algo que precisa ser desconstruído. Porque tem espaço e precisa ter espaço para essa mulher existir. Como eu disse, né, tudo bem que no começo ela vai se ver, mas o que vai se sobressair mais é o papel materno. Mas em algum momento aí, essa mulher vai ter que emergir novamente. Talvez ali nas primeiras semanas você vai ver esse seu eu mulher, esse seu papel de mulher, você, né? Outros aspectos que envolvem o seu eu, ficar um pouquinho em stand-by. Mas não tem que ficar lá para sempre. Não é enterrado, é um pouquinho em stand-by. Mas logo, logo ela vai emergir de novo. Logo, logo ela tem que retomar. E isso é importante não só para você, mãe. Não é só importante para você quando estiver lá no pós-parto. É importante para o seu bebê também. O seu bebê precisa que o seu eu mulher também esteja em evidência em alguns momentos. Aí, gente, você vai vendo que você tem que ir tentando transitar entre esses papéis, né? Ora eu sou mãe, ora eu sou a mulher profissional, a mulher esposa, a mulher filha. Sou a mulher para mim. Para mim, alguém para mim. Então você precisa também desse espaço e digo mais, essa mulher precisa ser vista, as suas necessidades precisam ser vistas, porque se elas são negligenciadas, fica muito difícil de você cuidar do seu bebê. Porque como que a gente cuida sem ser cuidada? A gente só dá para o outro o que há em nós. Você precisa desse cuidado também. Você também precisa ser vista. E às vezes a gente espera que o outro nos veja, que o outro faça algo por nós. Mas o que você pode fazer por você? E você tem se visto, né? Lá no pós-parto, quando você chegar lá, talvez isso passe também. Você também passe por isso. De você mesma se ver se esquecendo. Então, o quanto antes na gestação você se prepara para evitar isso, para que isso não aconteça, melhor é. Você vai ver que você vai colher bons frutos lá. E você vai precisar de alguém que te ajude, com certeza. Com certeza. Mas quando você assume a postura de autorresponsabilidade, você pode direcionar também essa pessoa. Essa rede de apoio. Eu preciso ser cuidada, eu preciso que você faça isso por mim, eu preciso que você faça isso pra mim. É a prática do autocuidado associada à receptividade de cuidado do outro. Então tá os dois juntos. Quando você solicita uma ajuda e se encoraja pra isso, né? Porque às vezes, quando a gente pensa, se você nutre esse mito aqui, né, de que mãe só mãe que sabe tudo, é mãe que é responsável por tudo, tudo é ela, vai ser difícil de você receber o auxílio, o apoio de alguém. Né? Então, receber esse apoio, ter outras pessoas que participem da vida dessa criança, desse bebê, é fundamental. E aí também a gente já desconstrói outro mito que é
Quem pariu Mateus que o embale? Quem pariu Mateus que o embale é o caramba, não é assim não, né? Não é assim não. Não é eu que pari e aí eu que me viro. Eu que sou responsável por ele, eu que... Não é assim. O bebê, tanto o bebê quanto a mãe, precisa que outras pessoas estejam em torno deles, que ajude eles, que participe. É aquele provérbio africano que eu sempre falo. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Sim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Não é precisa da mãe para criar uma criança. E vamos falar, né, gente? É uma tarefa complexa demais para uma pessoa só. Então, essa mentira aí de quem pariu Mateus que o embale, não compre essa ideia. Porque você vai precisar, sim, de alguém para estar juntinho de você. De alguém disposto a te apoiar, a te ajudar. E pense sobre essas pessoas desde a sua gestação. Não espere chegar no pós-parto para você pensar sobre rede de apoio. Prepare a sua rede de apoio. Prepare. Quem você quer que esteja do seu lado? Como você quer que esteja do seu lado? Com quem você quer contar? Você já perguntou para essas pessoas se você pode contar com elas? Se elas estão disponíveis, dispostas? Que direcionamentos você precisa dar para essas pessoas? Se você ainda não começou a constituir sua rede de apoio, comece isso o quanto antes. Já. Esses dias até postei nos stories umas dicas lá, né, de como fazer isso, como preparar minha rede de apoio na gestação. Vou salvar os stories no destaque para vocês verem, quem tiver interesse. Tá certo? Gente, eu tinha planejado 1 hora de live, mas por fim aqui 1h30, né? Deu mais do que eu tinha planejado. Mas, enfim, é isso que eu tinha planejado aqui pra gente conversar hoje. E eu agradeço muito, muito vocês. Isso, renascimento do Eu Mulher. É isso mesmo, Fátima. E é renascimento, né? Porque essa mulher vai mudar. Vai mudar, né? Muitas coisas vão mudar, porque a maternidade vai impactar em todas as outras versões dela, né? As outras personas, os outros papéis. Mas essa mulher precisa voltar. Ela precisa ter momentos de prioridade. Ela precisa estar na topa da lista algumas vezes. Para saúde emocional e mental dela e também do bebê. Não só saúde emocional e mental, mas social, física, saúde integral, né? Para ela e para o bebê. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo. Depois me contem o que vocês acharam. Coloca aqui para mim se vocês gostaram. Quem ficou aqui até o final, ó, foi guerreiro junto comigo. Que bom saber que vocês... que foi gratificante para vocês, que contribuiu, né, com o processo de vocês de constituir a sua versão mãe. E esse é só o nosso primeiro episódio do Mãe em Construção. Na semana que vem a gente tem um outro encontro aqui e a gente vai novamente, né, trazer um outro tema que possa contribuir significativamente com o seu processo de tornar-se mãe, de tornar-se a melhor mãe para o seu bebê, de tornar-se a mãe que você deseja para o seu bebê, tá certo? Obrigada, querida, obrigada pelo carinho, você é uma querida. Eu vivi isso, tenho uma bebê de 2 anos, e o pós-parto, né, desse ponto de vista emocional, Fátima, ele dura muito mais, né, do que aqueles 45 dias que às vezes pensamos que ele dura. E até deveria ter falado isso na live, que também é outra coisa, né, que às vezes a gente precisa, às vezes pra gente, né, tá tão óbvio, mas às vezes não tá para outras pessoas. O pós-parto, ele dura, do ponto de vista emocional, ele pode durar
2 ou até 3 anos de idade da criança, né? Então, o pós-parto não é só aquele período, não, de 45 dias e depois tchau, pós-parto, já não estou mais, né, nessa fase, já superei, não. Seu pós-parto, você pode estar com um bebê de 2 anos e ainda está, né, vivenciando o puerpério emocional, né? Que bom que você falou isso para eu poder trazer, mesmo que brevemente, essa diferença também, né? Que o pós-parto, desse ponto de vista emocional, dura muito mais, justamente por conta de toda essa complexidade, né, gente? Não basta ter 45 dias ali, né, para eu conseguir me adaptar à nova realidade, né? Eu falo 45 dias é o pós-parto ali do ponto de vista fisiológico, né, médico, no qual o corpo da mulher vai voltar ao estado pré-gravídico, né, anterior ali à gestação. E esse pós-parto, ele é conhecido muitas vezes aí por resguardo, né, que é esse período aí. Então, do ponto de vista emocional, esse pós-parto é compreendido de uma forma um pouco diferente, né? Então tá certo, meus amores. Olha lá, eu fico tentando me despedir, não me despeço nada. Beijo grande pra vocês, foi uma delícia esse nosso encontro e a gente vai estar aqui na semana que vem juntos. Todos vocês voltem, tá? Pro nosso próximo encontro, pro nosso próximo episódio na semana que vem. Já bota aí na agenda pra você não perder, tá? Obrigada. Foi uma delícia também, foi uma delícia pra mim aqui. Beijo pra vocês, lindas.